Bom, pessoal, essa é uma videoaula sobre a desigualdade de Clausius e a definição da propriedade termodinâmica entropia. A gente viu inicialmente que a primeira lei foi postulada inicialmente para um ciclo, né? E a forma em que ela foi apresentada foi que a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho. Depois, ela foi generalizada para qualquer processo porque passa um sistema. E aí, o que a gente viu é que a integral cíclica do calor menos o trabalho é nula. Então, qualquer coisa que tenha uma integral cíclica nula em um ciclo é uma propriedade termodinâmica. Então, surgiu a definição da propriedade energia, né? Então, a forma da primeira lei para um sistema, percorrendo um processo, é que o calor menos o trabalho é igual à variação de energia interna desse sistema. A segunda lei também foi postulada para ciclos termodinâmicos, em dois enunciados, um para máquina térmica de potência e um para de refrigeração. E hoje nós vamos estender este conceito da segunda lei para dar origem a uma propriedade que vai ser entalpia, tá? Para mudanças de processo de um sistema. Bom, o enunciado de Kelvin Planck, eu vou fazer só para o de Kelvin Planck, depois eu proponho que vocês façam isso para o enunciado de Clausius. Mas o de Kelvin Planck, que é para máquinas térmicas, diz que é impossível você operar uma máquina, construir uma máquina térmica de potência que retire calor de um único reservatório térmico e produza trabalho líquido. Isso por quê? Porque, na realidade, você tem que rejeitar calor para um segundo reservatório térmico numa temperatura um pouco mais baixa. E, portanto, nenhuma máquina térmica de potência é 100% eficiente. Bom, além desse enunciado, unindo isso com o ciclo de Carnot, a gente já viu na aula passada, na videoaula passada, três corolários, né? O primeiro é que quaisquer máquinas térmicas reversíveis que estiverem operando entre os dois mesmos reservatórios térmicos, ou seja, nas mesmas temperaturas, vão ter que ter a mesma eficiência. O segundo é que qualquer máquina irreversível que também esteja operando entre essas mesmas duas temperaturas vai ter uma eficiência mais baixa do que uma máquina térmica reversível. E o terceiro é que para qualquer ciclo termodinâmico reversível de potência, a eficiência é só função da temperatura dos reservatórios térmicos, TL e TH. Tá? Então, no caso aqui, a eficiência térmica é 1 menos QL sobre QH, que é QH menos QL sobre QH, que é o trabalho líquido sobre o calor fornecido. E isso também vai ser igual, proporcional apenas à diferença de temperaturas. Então, 1 menos TL sobre TH. Tá? Bom, se eu tirar o 1, eu vou ficar com QL sobre QH igual a TL sobre TH. Ou, multiplicando incluso, eu tenho que QL sobre TL é igual a QH sobre TH, que a gente vai ver que esta é uma igualdade que vale para qualquer máquina térmica reversível operando nas temperaturas de TL sobre TH. Isso vai ficar mais claro a partir do gráfico que a gente vai ver agora. Para máquinas térmicas reversíveis, por exemplo, então, se eu fizer uma escala de temperatura absoluta com aqui, né, TH, e se eu colocar o QH com uma dimensão aqui proporcional à sua grandeza, né, sei lá, 10 kJ, por exemplo, aqui, e eu ligar ele aqui com a temperatura 0 Kelvin, uma vez que eu conheça o TL, qual é a temperatura do reservatório de baixa, eu vou ter que o mínimo calor para rejeitar dessa máquina que opera entre TH e TL seria esse valor aqui. Por quê? Porque eu tenho essa igualdade. QH sobre TH é igual a QL sobre TL, ou seja, que são igual à tangente desse ângulo alfa aqui, que é formado conhecendo-se QH e TH. Tá certo? Então, em função dessa igualdade aqui, de todas as máquinas reversíveis que operem entre esses níveis de temperatura, você tem, nesse caso, essa igualdade. O Clausius propôs que, para qualquer ciclo termodinâmico, seja de potência, seja de refrigeração, vale essa desigualdade. Né? Integral cíclica de dq sobre T é menor ou igual a zero. No caso de processos reversíveis, vai ser igual a zero, como a gente já viu aqui. E no caso de máquinas irreversíveis, o que acontece? Aqui está o trabalho líquido, né? Então, esse é o máximo trabalho líquido que eu posso ter, esse é o mínimo QL que eu posso rejeitar, que ocorre com as máquinas reversíveis, né? A hora que eu faço aqui, por que eu W líquido aqui? Porque W líquido é QH menos QL. Então, esse é o valor de W líquido aqui. Nas máquinas irreversíveis, o que acontece?
Bom, daquele corolário que a gente já viu, toda máquina irreversível tem uma eficiência menor do que a máquina reversível. Então, para um mesmo QH, o trabalho líquido irreversível é menor do que o reversível. E pela primeira lei, como o trabalho líquido é o QH menos o QL, mantendo o QH, se esse é menor, o QL é maior, QL irreversível é maior do que o QL reversível, ou seja, eu rejeito mais calor aqui e produzo menos trabalho. Tá? Portanto, a hora que eu faço a integral cíclica, que é QH sobre TH igual ao anterior, menos QL reversível sobre TL, esse valor aqui é maior do que esse e, portanto, dá um valor negativo para qualquer máquina irreversível operando entre os mesmos reservatórios térmicos. Isso dá para ver por aqui, né? Quer dizer, para aquele triângulo lá. Agora, quando eu tenho uma máquina reversível, o trabalho líquido viria até aqui e o QL era o mínimo que vinha até aqui. Tá? E aí eu igualava QH sobre TH e QL sobre TL. Neste caso, para qualquer máquina irreversível, é impossível uma máquina rejeitar menos e produzir mais trabalho. Então, ela tem que trabalhar só nessa faixa aqui. Né? Aí ela está obedecendo a primeira e a segunda leis. Né? Então, o trabalho líquido irreversível vai ser menor do que o trabalho líquido reversível e o QL reversível vai ser maior do que o QL reversível. A hora que eu faço QH sobre TH, que era igual ao anterior, mas agora menos, né, QL, que é o que eu estou rejeitando, que é maior sobre o TL, esse valor aqui vai ser maior que o anterior e, portanto, isso aqui vai dar negativo. Então, para qualquer máquina irreversível, a integral cíclica de dq sobre t é menor do que zero. Para qualquer máquina reversível, ele é igual a zero. Tá? Então, é isso que se tirou dessa daqui. A gente pode fazer, sugiro que vocês façam a análise a partir desses dois slides anteriores para uma máquina de refrigeração, a partir do enunciado de Clausius. Tá? Mas, neste caso aqui, para qualquer ciclo reversível, eu chego à conclusão que a integral de dq, cíclica de dq sobre t, é igual a zero. Bom, em qualquer ciclo termodinâmico, uma propriedade, ela tem uma série de variações, mas ela chega ao final do ciclo e ela tem o mesmo valor que no início. Portanto, a integral cíclica de qualquer propriedade em qualquer ciclo termodinâmico é zero. No caso específico aqui, a gente tinha visto já da primeira lei que a integral cíclica do calor não era zero. A integral cíclica do trabalho também não é zero. Mas a integral cíclica do calor menos o trabalho era zero. E dava origem à propriedade que foi a energia. Aqui o Clausius percebeu isso em 1865 e definiu uma propriedade termodinâmica que é a entropia, como sendo a integral cíclica, uma diferencial da entropia, né, ds, diferencial exata, porque é uma propriedade, a propriedade tem essa é uma função de ponto, diferencial exata, vai ser igual ao que? O diferencial inexato do calor dividido pela temperatura por qualquer processo reversível. Né? Isso vai ser a definição de entropia. Tá? E aí, como a entropia é só função de estado, eu consigo integrar ela entre o estado 1 e o estado 2, independentemente do processo aqui. Tá certo? Desse lado aqui é uma propriedade, eu só pego o valor da propriedade em 2 menos o valor da propriedade em 1. Então vai ser S2 menos S1 vai ser igual ao quê? A integração, aí sim, de 1 a 2, do calor trocado dividido pela temperatura por um processo reversível. Veja que essa integral não é muito simples de fazer. Então, para se calcular a entropia, ou a variação de entropia, eu tenho uma propriedade, hoje ela é tabelada e tal. Mas isso aqui não é uma maneira muito prática de fazer o cálculo. Só em alguns casos eu consigo fazer. Nós vamos ver um exercício agora que nós vamos resolver com ele, porque a temperatura ficou constante e o processo é reversível. Tá? Então, por exemplo, calcule a variação de entropia de 1 kg de água mudando de fase de líquido saturado para vapor saturado em um dispositivo cilindro êmbolo que mantém a pressão constante de 2 MPa. Bom, é basicamente um cilindro êmbolo, onde eu tenho água líquida, x igual a zero, e fornecendo calor, ele vai aumentando, né, o volume, produzindo trabalho e se transformando em vapor saturado, até que o título seja 1. Tá? Então, para isso, eu preciso calcular o calor e, como é um processo a pressão constante, né, de mudança de fase, ele vai manter a temperatura constante também. Então, vai ser fácil de eu conseguir calcular o calor e dividir por uma temperatura, porque ela é constante. Tá? Então, da primeira lei, eu tiro um sistema de 1 kg de água,
calor entre o estado inicial, que é título 0, até o estado final, que é título 1, menos o trabalho, vai ser igual a energia interna, energia final, menos energia inicial, desprezando a energia cinética e potencial, né? Variações de energia cinética e potencial. Nesse caso, o trabalho e a pressão ficou constante, então é P vezes a variação de volume, e eu posso, como P1 igual a P2, eu posso separar, né? Simplesmente por quê? Porque aí eu tenho U mais P2V2 vai dar H2, e U1 mais P1V1 vai dar H1. Então, o calor trocado neste processo, consigo calcular como sendo a entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado. Como eu tenho a pressão de 2 MPa, vou na tabela termodinâmica, vejo que a 2 MPa a temperatura é 212 graus Celsius e a entalpia do vapor saturado é 2.799,5 e a do líquido saturado 908,77. Esse daqui já é o valor da diferença, então é 1.890,7 a variação de entalpia de vapor para líquido. Tá? Então, a variação de entropia eu consigo calcular neste caso, né, que é o ΔH, que é esses dois valores, isso aqui, dividido pela temperatura 212 mais 273, porque eu tenho que trabalhar com temperatura absoluta. O valor que eu consigo, fazendo essa conta, é 3,8938 kJ por quilograma Kelvin, que é o valor da variação de entropia entre o líquido e o vapor. E aqui, ó, se eu observar na tabela, está praticamente esse valor, 3,8935. Então, o valor está na última casa aqui, né? Então, nesse caso, é possível calcular a variação de entropia a partir do cálculo do calor dividido pela temperatura. Mas não é sempre assim que se consegue fazer. Tá? Então, a gente vai ter que desenvolver outras propriedades, outras formas de calcular a variação de entropia. Bom, a entropia é uma propriedade interessante, então vai ser comum a gente trabalhar com diagramas temperatura-entropia. Né? E aqui, no caso da água ou qualquer outra substância pura, o comportamento é parecido com o do diagrama TV, né? Onde eu tenho as linhas de pressão constante subindo aqui, aí o domo de mudança de fase, depois a região de vapor superaquecido. Aqui é líquido comprimido, aqui é o ponto crítico, aqui eu vou estar definido o título, enfim, né? Bastante comum, similar aos outros diagramas que a gente já conhece. Tá? Veja que se eu quiser fazer um processo, não uma região de mudança de fase, se eu quiser fazer um ciclo de Carnot, então, como naquele caso, eu parti do líquido saturado aqui a 2 MPa e forneci calor até chegar aqui a temperatura constante. Então, fornecimento de calor a alta temperatura, onde eu saturei. Aí, o que eu tenho que fazer? Fazer uma expansão, reduzir a pressão, mantendo adiabaticamente, né, e isentropicamente, sem reversível. Depois eu perco calor a pressão constante, numa temperatura mais baixa, e depois faço uma compressão isentrópica também, que seria adiabática e reversível. E aí eu teria um ciclo de Carnot, que é o que a gente vai mostrar agora aqui. Então, no caso desse quilo de água, se operasse em um ciclo de Carnot, condensando-se a uma pressão de 150 kPa, qual seria a sua eficiência? Bom, se ele é um ciclo reversível, a eficiência dele eu não preciso nem fazer as contas em calor fornecido, retirado e tal. Basta eu conhecer as temperaturas, tá certo? Então, a eficiência de um ciclo de Carnot, né, é só TH menos TL sobre TH, ou 1 menos TL sobre TH, tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou ver na tabela termodinâmica e como a 150 kPa, a temperatura dele é 111,37 graus Celsius. Então eu consigo fazer 212,42, que era a temperatura a 2 MeV, menos essa daqui, TH, essa TL, sobre TH em Kelvin aqui. E aí o valor vai dar 0,2081, que é a eficiência desse ciclo aqui. Aí ele pede para mostrar isso no diagrama TS, então está aqui o diagrama. Aí a região de mudança de fase aqui que eu vou estar trabalhando para manter. Aqui eu estaria então na pressão de 2 MPa, vaporizando, né, de líquido saturado para vapor saturado. Faço uma expansão isentrópica aqui, adiabática reversível. Depois eu faço uma condensação a 150 kPa e 111 graus Celsius e depois faço uma compressão isentrópica até aqui. Então esse seria um ciclo de Carnot operando não com gás, mas com o vapor se saturando e se condensando e evaporando dentro do
diagrama, uma máquina térmica. Assim. Bom, fica aí para vocês, então, eu vou deixar 2 exercícios para fazer numa lista, para tirar dúvida na aula que vem, na terça-feira, e também tentar resolver isso para uma máquina de refrigeração, como eu fiz para a máquina de